Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino. Este relato pode conter verdades que ficaram enterradas por décadas. Você está prestes a entrar nos arquivos mais obscuros da história americana. Hopkinsville, Kentucky. Verão de 1955. Um calor sufocante pairava sobre os campos abertos, o tipo de abafamento que parecia carregar mais do que apenas umidade no ar. A cidade, pequena e tranquila, era cercada por plantações de milho, galpões enferrujados e uma rotina onde nada jamais mudava. Ou pelo menos era assim até a noite de 21 de agosto. Naquela noite, 11 pessoas desapareceram sem deixar qualquer rastro. 11 vidas engolidas pelo vácuo do inexplicável. Nenhuma testemunha. Nenhuma evidência conclusiva. Somente silêncio. E o silêncio, em Hopkinsville, era sempre o presságio de algo profano. A família Sutton, junto com parentes e 2 amigos visitantes, totalizava 11 pessoas vivendo em uma casa modesta no campo. Eram gente simples, acostumada ao isolamento e à vida rural, tinham armas, cães, lanternas a querosene e nenhum interesse em chamar atenção. Eram invisíveis para o resto do país. Mas naquela noite, algo os viu. E não só viu. Levou. O que começou como uma noite comum de domingo virou, nas palavras dos sobreviventes indiretos, uma lenda tão real quanto assustadora. A primeira coisa que chamou a atenção foi o comportamento dos animais. Os cães latiam em direção ao milharal como se algo se movesse ali, algo que eles sentiam, mas os humanos não conseguiam ver. Os galos cantaram fora de hora. Os cavalos se debatiam nos estábulos. E então veio a luz. Uma luz que cortou o céu sem fazer som, como um machado invisível fatiando as estrelas. Vizinhos disseram ter visto um clarão vindo da propriedade dos Sutton por volta das 8 da noite. Alguns pensaram que era um raio. Outros, que era uma dessas bolas de fogo que os mais velhos juravam ter visto cruzando os céus em noites abafadas. O xerife local, Russell Green, anotou no relatório que houve relatos não confirmados de uma forte luminosidade no céu oeste da cidade, sem acompanhamento de trovões ou tempestade. Nada que chamasse tanta atenção. Ainda. Na manhã seguinte, a propriedade estava vazia. A casa de madeira, com suas janelas trancadas por dentro, dava a impressão de abandono súbito. Os carros estavam estacionados. Os alimentos ainda estavam sobre a mesa. Os copos com água já apresentavam a formação de bolhas, sinal de que haviam sido deixados ali por tempo suficiente para o ar se acomodar. O rádio tocava uma estação de Nashville. Um prato caiu e quebrou quando o primeiro policial entrou. E então, o relatório começou a se desenrolar como um pesadelo metódico. 11 pessoas. Sumidas. Sem sinais de luta. Sem sangue. Sem impressões de fuga ou invasão. Os colchões ainda mornos. Os cães, amarrados, mortos. 3 deles com os olhos abertos, como se tivessem congelado em um último momento de terror. A porta dos fundos estava destrancada, mas não arrombada. Havia pegadas dentro da casa. Muitas. Mas todas eram da própria família. Nenhuma outra. A investigação local durou menos de 2 semanas. O departamento do xerife, limitado em pessoal e recursos, rapidamente passou o caso para a Guarda Estadual. Em 2 dias, chegaram homens de uniforme, helicópteros e agentes federais com sotaques que não pertenciam ao Kentucky. Durante 3 dias, a área foi fechada. Vizinhos foram orientados a permanecerem em suas casas. Repórteres foram barrados nas estradas de terra. Fotografias foram tiradas, mas nunca divulgadas. E, no 4º dia, todos foram embora. Como se nunca tivessem estado lá. O caso foi arquivado como desaparecimento em massa com causas desconhecidas. Mas o que se seguiu foi um rastro de rumores, suicídios, mortes inexplicáveis e uma névoa que se recusava a deixar a cidade em paz. Hopkinsville tornou-se um nome sussurrado, não falado. Crianças eram proibidas de entrar na propriedade abandonada, e ainda assim, algumas voltavam de lá com os olhos cheios de um medo que nunca mais saía. Havia algo naquela noite. Algo que desafiava explicações.
Algo que não se movia como homens, que não fazia sons como animais, que não deixava rastros como o mundo conhece. E ao longo dos anos, fragmentos da verdade começaram a emergir. Papéis rasgados. Relatos escondidos. Áudios interceptados. Testemunhas ameaçadas. Não foi apenas um desaparecimento. Foi uma remoção. Um apagamento deliberado. E, à medida que mergulhamos mais fundo neste mistério, a pergunta inevitável se ergue como um vulto no meio da estrada escura: o que exatamente aconteceu na noite de 21 de agosto de 1955? O tempo parecia ter congelado na propriedade. A poeira acumulada não se assentava como deveria, e o ar, pesado, parecia conter mais do que apenas o calor do verão. A cada passo dos investigadores, o silêncio se tornava mais denso, como se a casa quisesse sufocar qualquer tentativa de resposta. As fotografias tiradas pela polícia estadual mostravam rostos de manequins jogados no chão, mas não havia manequins naquela casa. Aquilo que parecia feito de cera era, na verdade, pele humana queimada pelo sol e endurecida pelo tempo. Mas isso foi dito apenas nos bastidores. O relatório oficial não mencionava detalhes orgânicos. Nada que pudesse sugerir horror. Nada que pudesse atrair o pânico. A lista dos desaparecidos foi publicada no jornal local com 2 dias de atraso. Eram nomes comuns. Billy Sutton, 43 anos. Margaret Sutton, 41. Os filhos, Emily de 15, Howard de 12 e Danny de 8. O irmão de Billy, Cal, com 37 anos. Sua esposa, Lena, de 34. Os filhos do casal, 2 meninos pequenos. Os 2 amigos visitantes foram listados apenas como John Agag e Michael D., vindos da Geórgia. 11 nomes, 11 vidas, 11 ausências absolutas. A vizinha mais próxima, Mabel Fenn, afirmou ter visto luzes como estrelas caindo para dentro da terra. Disse também que ouviu um som grave, não como trovão, mas como algo raspando metal contra pedra. Sua declaração foi tomada e depois arquivada sem ser considerada relevante. 3 dias depois, Mabel foi encontrada morta em sua casa. Ataque cardíaco. Mas os olhos estavam abertos, e os dedos estavam cravados nos braços da poltrona como se algo a tivesse assustado até o último suspiro. O legista escreveu que ela faleceu por causas naturais. O médico local nunca confirmou essa análise. Na delegacia, as evidências desapareceram tão rápido quanto foram recolhidas. Amostras de solo, fotografias térmicas, fitas com gravações de rádio feitas por caçadores noturnos que alegaram ter escutado vozes distorcidas nas frequências de comunicação. Nada disso ficou nos arquivos públicos. O que restou foi apenas uma pasta fina, com datas, nomes e um carimbo, encerrado, sem elementos de investigação. Mas algo, ou alguém, não aceitou esse encerramento. Em 1964, 9 anos depois, um ex-agente da Força Aérea chamado Howard Reeves reapareceu com um documento de 60 páginas. Era um relatório escrito à mão, com carimbos que pareciam oficiais, e um aviso em letras vermelhas: não divulgar, nível 7. Nele, Reeves descrevia uma operação militar secreta chamada Project Green Silence, ligada a eventos de interferência aérea e contato com fenômenos luminosos não identificados. Em uma das páginas, Hopkinsville era mencionada como ponto de desaparecimento ativo. O documento foi ridicularizado por muitos. Reeves foi considerado instável, mas morreu 6 meses depois em um incêndio no apartamento. O corpo nunca foi recuperado. Ao longo dos anos, ufólogos, investigadores paranormais e curiosos começaram a visitar a antiga propriedade dos Sutton. Muitos relataram sons no porão. Outros diziam sentir dor de cabeça intensa ao se aproximarem do local onde ficava o poço, hoje soterrado. Alguns disseram ter visto vultos nos campos, figuras que se moviam de forma errática, como se estivessem tentando imitar o andar humano, mas falhando. Um grupo de pesquisadores do Arizona levou equipamentos de radiação para analisar o solo. Os dados nunca foram publicados. O líder do grupo desapareceu 3 semanas depois, enquanto dirigia sozinho pela Interestadual 24. O carro foi encontrado intacto. Porta aberta. Motor ligado.
Sem sinal dele. O nome Hopkinsville passou a ser evitado nos círculos oficiais. Toda vez que surgia em relatórios ou reuniões, era ignorado ou desconversado. O motivo nunca foi declarado. Mas havia uma linha subterrânea de temor em tudo que envolvia o caso. Como se o próprio nome carregasse um peso maldito. Como se a cidade tivesse sido marcada. Não por algo que aconteceu, mas por algo que foi permitido acontecer. Os arquivos restantes do caso mostram anotações em tinta vermelha, feitas por mãos diferentes. Frases curtas, algumas quase ilegíveis. Não é humano. Não responderam à luz. Saltavam. Sem olhos visíveis. Não deixavam sombra. Essas frases estavam rabiscadas nos cantos de laudos médicos, relatórios policiais e fichas técnicas de perícia. Pareciam anotações de desespero. De alguém que viu e tentou registrar o impossível. O único objeto encontrado na propriedade que não pertencia à família era uma pequena esfera metálica, do tamanho de uma bola de tênis, com uma textura que lembrava a pele de tubarão. Não refletia a luz. Não reagia ao toque. Quando levada para análise, sumiu do laboratório sem deixar vestígios. Um relatório interno do FBI menciona o objeto, mas usa o termo artefato B-29, classificado. Nenhuma explicação além disso. Enquanto isso, a cidade tentou seguir em frente. Mas nunca conseguiu. Nos anos seguintes, a taxa de suicídio aumentou. Relatos de alucinações auditivas foram registrados no hospital local. Uma professora do ensino fundamental foi encontrada escrevendo as mesmas palavras no quadro todos os dias por 3 semanas. Eles vão voltar. Eles sempre voltam. Quando foi afastada, se recusou a falar. Morreu em silêncio 2 anos depois, dentro de um sanatório no Tennessee. Em 1987, um programa de rádio noturno chamado Frequência Proibida transmitiu um episódio especial sobre Hopkinsville. Durante a transmissão, os ouvintes relataram interferências estranhas. Sons distorcidos. Vozes em línguas desconhecidas. A emissora foi multada e o episódio, arquivado. O apresentador, Victor Ali, desapareceu 3 dias depois. Seu corpo nunca foi encontrado. Apenas sua aliança foi deixada sobre o microfone, ainda com traços de calor. Ao final da década de 90, as buscas diminuíram. O mundo mudou. Hopkinsville foi esquecida por muitos. Mas não por todos. Ainda havia aqueles que escutavam. Que rastreavam sinais. Que esperavam que algo, ou alguém, voltasse a se manifestar. Eles sabiam que a noite de 21 de agosto não foi um acaso. Foi um teste. Um aviso. Um convite. E agora, quase 70 anos depois, as peças estão voltando. Fragmentos de fitas. Cópias de relatórios militares antes lacrados. Registros de transmissões que nunca deveriam ter sido ouvidas. E cada detalhe que emerge aponta para uma única verdade, sombria e impossível de ignorar. As 11 pessoas que sumiram em Hopkinsville em 1955 não foram levadas por erro. Elas foram escolhidas. O tempo não apaga o que não é explicado. Ele apenas reorganiza os escombros da memória para que pareça menos ameaçador. Mas em arquivos esquecidos, em fitas não catalogadas e em depoimentos ignorados, as verdades malditas continuam vivas. Hopkinsville nunca deixou de existir nas sombras do governo. Nos bastidores de investigações enterradas, seu nome ecoava como um aviso sussurrado. E enquanto a cidade lentamente afundava no esquecimento público, olhos vigilantes continuavam observando. Esperando. Cruzando datas, mapas, ondas de rádio e eventos atmosféricos. Eles sabiam que aquilo que aconteceu ali não terminou. Só adormeceu. Em 2003, um funcionário aposentado da Força Aérea, identificado apenas como EAH, enviou um dossiê anônimo para uma rede de investigadores independentes. O pacote continha 37 páginas datilografadas, fotografias granuladas e cópias de mapas militares com marcações circulares em regiões isoladas dos Estados Unidos. Uma delas estava em Kentucky. Outra, no sul do Oregon. E uma terceira,
no deserto de Nevada. Todas marcadas com o mesmo símbolo, um triângulo invertido com um ponto central. Hopkinsville estava marcada 2 vezes, em 2 mapas diferentes, com datas distintas. A primeira, 21 de agosto de 1955. A segunda, 3 de novembro de 2002. 47 anos depois. Naquela data, 3 caminhantes desapareceram enquanto exploravam a região dos campos abandonados de Hopkinsville, próxima à antiga propriedade dos Sutton. 2 homens e uma mulher. Seus celulares foram encontrados com as baterias descarregadas. Os rastros terminavam a poucos metros do velho celeiro, hoje tomado pela vegetação. Um dos investigadores encontrou uma câmera digital semi-destruída. O cartão de memória ainda funcionava. As últimas imagens mostravam o céu noturno, turvo, uma luz azulada refletida em algo que não era visível diretamente. Depois, a câmera caiu no chão. O último quadro era distorcido, como se o tempo tivesse sido rasgado na imagem. As autoridades locais trataram como um caso de desaparecimento comum. Terreno irregular, perda de orientação, possível ataque de animal. Mas os corpos nunca foram encontrados. E a história se repetia, nenhum sinal de luta. Nenhum som registrado. Nenhum pedido de socorro. Apenas silêncio. E algo, sempre algo, observando de um ponto onde os olhos humanos não alcançam. O padrão começou a se repetir. Sempre no final do verão. Sempre em locais de baixa densidade populacional. Sempre à noite. Em 2008, um operador de rádio amador do Alabama captou uma sequência de sons modulados que se repetiam exatamente a cada 11 minutos. Uma espécie de pulso grave, seguido por um ruído metálico como se portas de aço se fechassem no vácuo. Ele salvou o áudio, enviou para um fórum de entusiastas e desapareceu na semana seguinte. O áudio foi analisado por especialistas em som. O espectro de frequência indicava algo fora dos parâmetros conhecidos de transmissões convencionais. O padrão rítmico, no entanto, tinha algo familiar, 11 pulsos por sequência. 11 tons. 11 pessoas. A coincidência começou a parecer implausível. Nos arquivos do National Archives, um documento desclassificado em 2015 revelava a existência de uma operação chamada Recurrid, ativa entre 1954 e 1957. Era descrita como experiência de observação de comportamento humano sob estímulo não convencional em ambientes rurais. Hopkinsville estava entre os locais de interesse. Não havia explicação para o que era esse estímulo. O nome Sutton aparecia em uma nota de rodapé, junto com o termo interação anomala positiva, protocolo encerrado. Ao mesmo tempo, registros de avistamentos no condado aumentaram após o desaparecimento da família. Sempre descritos da mesma maneira, luzes ovais, sem som, movimento impossível. E sempre acompanhados de um efeito colateral nos animais da região. Galinhas paravam de botar ovos. Gado desaparecia e era encontrado depois com ausência total de sangue, mas sem sinais de ferimentos. Padrões circulares se formavam nas plantações, mas em escalas pequenas, como se fossem apenas sinais de aproximação. Testes com Geiger mostravam alterações inexplicáveis em pontos específicos do solo. E todas essas evidências eram recolhidas, analisadas, depois sumiam. Uma testemunha viva, Henry Calhoun, ex-militar, afirmou em entrevista anônima que participou de uma missão de limpeza em uma propriedade de Kentucky em 1955. Disse que foram instruídos a não tocar em nenhum objeto com brilho, a manter distância do poço e a não olhar diretamente para as formas que se movem fora da luz. Afirmou ter escutado algo como vozes infantis chamando nomes que não reconhecia, vindas de dentro da casa, mesmo depois de confirmarem que não havia ninguém. Sua equipe sofreu perdas não explicadas. 2 homens desapareceram durante a inspeção. Os corpos nunca foram recuperados. O relatório oficial dizia, afogamento acidental. Não havia água próxima. Os laudos psiquiátricos de sobreviventes indiretos, vizinhos, socorristas, até mesmo jornalistas, apontavam uma estranha convergência de sintomas, insônia severa, alucinações auditivas, perda gradual de memória recente, em alguns casos,
Relatos recorrentes de paralisia do sono acompanhada por visões de figuras humanoides sem rosto. As descrições eram quase idênticas, mesmo quando colhidas em décadas diferentes e sem contato prévio entre as testemunhas. Havia um padrão. Um eco. Uma programação que parecia reverberar através do tempo. Em 2020, uma nova imagem circulou na internet. Era um suposto recorte de satélite, captado pelo Google Earth, mostrando a área onde ficava a antiga casa dos Sutton. No lugar da casa, uma mancha preta. Não era sombra. Nem falha gráfica. Era um espaço onde os dados pareciam ter sido removidos. Uma ausência digital em meio ao mundo mapeado. O local exato do desaparecimento estava pixelado, sem qualquer explicação oficial. E mais, ao se tentar acessar as imagens de datas anteriores, as fotos simplesmente não carregavam. Como se aquela coordenada tivesse sido apagada da memória do planeta. A narrativa pública sobre Hopkinsville permanece a mesma, um caso estranho de possível histeria coletiva ou sequestro. Uma página em branco no livro da história. Mas a cada década, novas peças emergem. Nomes repetidos. Formas repetidas. Ciclos que recomeçam. Sempre com o mesmo número. Sempre com a mesma ausência de resposta. O número 11 tornou-se uma constante silenciosa. 11 pessoas. 11 sinais. 11 registros de rádio. 11 minutos de escuridão captados por satélites antes de falhas inexplicáveis. É como se o próprio tempo tivesse engolido essas vidas e marcado um ciclo, um compasso que espera por sua próxima batida. E se essa batida já estiver próxima? E se Hopkinsville não for o começo, mas apenas uma de muitas repetições de um padrão que atravessa continentes, décadas, talvez séculos? Se o que aconteceu ali for parte de algo maior, algo que não se revela, mas se infiltra. As perguntas se acumulam como poeira sobre o que restou daquela noite. Mas uma verdade permanece. O vazio deixado por aquelas 11 vidas continua crescendo. Alimentando-se. Como se algo, em algum lugar, ainda estivesse esperando. Não para explicar, mas para retornar. Nada verdadeiramente anômalo ocorre apenas uma vez. Eventos como o de Hopkinsville são ecos de algo muito mais antigo, que se disfarça entre as margens da história oficial. A ausência de provas, a manipulação de registros, o silenciamento sistemático de testemunhas, tudo isso forma o padrão invisível de uma inteligência que sabe onde pousar. E sabe o que levar. O desaparecimento das 11 pessoas em Kentucky pode parecer um incidente isolado à primeira vista. Mas quando os dados silenciosos são sobrepostos, coordenadas, datas, registros militares, relatórios perdidos, uma malha de ocorrências começa a surgir. Uma sequência meticulosa de sumiços, apagamentos, luzes e sinais impossíveis. Em países distantes, com línguas diferentes, em décadas separadas por guerras, fronteiras e regimes, o padrão se mantém. Em 1928, na vila de Charapovka, na Sibéria, 12 pessoas desapareceram durante a madrugada de uma nevasca leve. A aldeia era remota, a comunicação, quase inexistente. Mas registros da polícia local apontam que, apesar da nevasca, não havia marcas de pegadas ou distúrbios físicos no interior das casas. As camas estavam arrumadas. A comida ainda quente nas panelas. Os animais domésticos permaneciam, mas estavam em estado de choque, imóveis. O único sinal estranho foi uma marca circular, queimada no chão do celeiro, exata, perfeita, de 3 metros de diâmetro. As autoridades soviéticas trataram como deserção coletiva. Mas o arquivo foi lacrado com o selo da NKVD, e os investigadores que visitaram o local nunca mais foram designados a qualquer outra missão. Décadas depois, nos anos 70, no deserto do Atacama, Chile, um grupo de geólogos contratados por uma empresa britânica desapareceu ao sul de Antofagasta. O acampamento estava intacto. Os equipamentos registraram interferências nas horas anteriores ao desaparecimento. Ondas eletromagnéticas que curvaram os ponteiros analógicos das bússolas em ângulos impossíveis. O último relatório enviado por rádio mencionava estruturas metálicas flutuando próximas à ravina, seguidas por um silêncio abrupto.
A empresa encerrou as buscas após 4 dias. Quando questionada, negou a existência da equipe. Mais ao norte, em 1962, nos arredores de Rendlesham Forest, Inglaterra, 2 adolescentes desapareceram enquanto exploravam o perímetro de uma base militar norte-americana ali instalada. O caso foi abafado. Documentos internos do Ministério da Defesa britânico indicam que a presença americana na área estava relacionada a um monitoramento atmosférico experimental. Mas em cartas pessoais entre 2 oficiais da inteligência, descobertas décadas depois, havia a frase: "É como o que ocorreu em Kentucky. As mesmas luzes. O mesmo som. O mesmo vazio após o contato. É sempre o mesmo vazio. A mesma assinatura." Em 2011, uma reportagem clandestina transmitida em uma rádio pirata na Noruega revelou um conjunto de fitas de áudio supostamente gravadas durante uma expedição científica no Círculo Polar Ártico. As gravações continham vozes distorcidas, sequências de números ditas em idiomas diferentes, ao fundo, um zumbido grave que parecia aumentar e diminuir com o ritmo das falas. Um dos áudios descrevia figuras altas e estreitas, caminhando em meio ao gelo, mas que não projetavam sombra, mesmo com a iluminação direta. Poucos dias após a transmissão, a emissora saiu do ar. 2 jornalistas responsáveis pela apuração foram encontrados mortos em circunstâncias consideradas acidentais. O restante da equipe sumiu. A única frase registrada por um dos ouvintes que gravou a transmissão foi: "É Hopkinsville de novo." Esses registros começaram a formar uma base de dados oculta, compilada por pesquisadores independentes, ex-militares arrependidos, cientistas renegados e agentes aposentados. O grupo, autodenominado Projeto Obscurum, reuniu mais de 400 casos ao redor do mundo que seguem padrões semelhantes. O número de desaparecidos, curiosamente, quase sempre gira entre 11 e 13. As ocorrências acontecem entre o pôr do sol e as 4 da manhã. Sempre em áreas remotas. Sempre em noites de ausência lunar. E sempre precedidas por sinais inexplicáveis, picos eletromagnéticos, alterações de pressão, alucinações coletivas ou interferência em transmissões de rádio. Documentos vazados do Projeto Obscurum indicam que Hopkinsville foi o marco zero do que chamam de fase aberta. Um ponto em que os fenômenos deixaram de ser ocultos e passaram a interagir diretamente com a população, testando os limites da percepção humana e os da própria realidade física. A interligação entre os casos vai além das circunstâncias. Em todos eles, há descrições semelhantes de entidades observadas nas bordas dos campos visuais. Figuras que parecem se adaptar à mente humana, moldando-se às expectativas do observador, mas sempre com uma falha, movimento artificial, ausência de reflexo ou a incapacidade de gerar ruído ambiente. Em relatos de diferentes países, idiomas e culturas, elas recebem nomes distintos. Mas a essência é sempre a mesma: visitante sem tempo, sem sombra, sem som. A conexão mais perturbadora entre Hopkinsville e esses outros eventos surgiu em 2019, quando uma pesquisadora brasileira, Carla Moretti, analisou registros de pulsos magnéticos captados em áreas afetadas pelos desaparecimentos. Ela descobriu que as ondas registradas seguiam um padrão numérico específico, a sequência de Fibonacci invertida, usada como referência para estruturas auto-organizáveis em física teórica. Quando aplicou esse padrão às coordenadas dos desaparecimentos, encontrou um traçado quase perfeito de espiral, uma espiral global, que começa em Hopkinsville. Não era um ponto final. Era um início. Um nó. E então surgem perguntas ainda mais inquietantes. Por que essas pessoas foram levadas? O que as conectava? Era acaso, ou escolha? Por que a contagem se repete, e por que 11? O que acontece com quem desaparece, e mais ainda, por que alguns deles voltam? Porque sim, há registros de retornos. Poucos. Raros. Mas existem. Pessoas que foram dadas como desaparecidas e que surgem anos depois, em locais completamente distintos. Em estados de confusão mental, sem envelhecimento compatível com o tempo ausente, e com medos que não sabem nomear. Alguns falam de ambiente sem som, luz sem fonte, vozes sem boca. Outros permanecem em silêncio absoluto até ao fim de suas vidas. E em seus olhos,
segundo médicos e enfermeiros que os trataram, havia um vazio idêntico ao céu sobre Hopkinsville naquela noite de 1955. É como se aquilo que levou os Sutton estivesse mapeando, testando, observando como reagimos ao impossível. E, talvez, aguardando algo maior. Uma abertura mais ampla. Uma última fase. E se estivermos nos aproximando disso? Hopkinsville não foi um erro. Foi um experimento. Um recado. E o mundo, enquanto finge esquecer, já está dentro do experimento há muito mais tempo do que imagina. Eles voltaram. Poucos. Silenciosos. Quebrados. Não por fora. Seus corpos estavam intactos. Sem feridas, sem sinais de envelhecimento proporcional ao tempo ausente. Mas dentro, algo havia se apagado. Ou sido substituído. Dos mais de 400 casos de desaparecimento ligados à espiral de Hopkinsville, apenas 9 indivíduos foram confirmados como retornados. O primeiro deles, em 1972, surgiu em uma estrada desértica no Arizona, descalço, vestindo roupas da década de 50, com um crucifixo de madeira amarrado ao pescoço. Foi identificado como Thomas Leary, um dos visitantes desaparecidos na casa dos Sutton em 1955. A princípio, pensaram ser um impostor. Mas o teste dental, as impressões digitais e uma cicatriz na base da nuca confirmaram a identidade. Thomas não falava. Não escrevia. Não reagia. Apenas chorava, em silêncio, quando alguém tentava encostar em sua pele. A pele reagia ao toque com variações térmicas incomuns, oscilando entre frio extremo e calor intenso, como se algo dentro de seu corpo estivesse tentando regular uma temperatura que não obedecia às leis normais. Seus olhos não piscavam durante o sono. Ele dormia com as pálpebras abertas, olhos fixos no teto. Quando submetido a exames neurológicos, os padrões elétricos do seu cérebro apresentaram ondas que os equipamentos da época não conseguiam registrar corretamente. A máquina de eletroencefalograma travava. Os sensores queimavam. Ele foi transferido para uma instalação do governo, onde permaneceu até morrer 3 anos depois. A autópsia foi lacrada. O atestado de óbito listava a falência de múltiplos sistemas. Mas o nome Hopkinsville aparecia, discretamente, em uma anotação à caneta, no rodapé do prontuário médico. Em 1985, uma mulher surgiu em um mercado da cidade de Modesto, Califórnia. Desorientada, suja, repetia apenas 2 palavras: voltei. Voltei. Quando questionada sobre sua identidade, respondeu Emily Sutton. A menina desaparecida em 1955. Ela parecia ter 20 anos. Mas se fosse mesmo Emily, deveria ter 45. Os testes confirmaram. Era ela. O DNA coincidiu com o de parentes vivos. Os dentes, a estrutura óssea, tudo indicava que seu corpo havia parado no tempo. Mas havia algo além. Algo no olhar. Ela permanecia inerte quando havia espelhos por perto. Rejeitava o reflexo. Pedia que cobrisse as janelas. E durante a noite, dizia que ouvia o som das paredes respirando. Nos sonhos, gritava em línguas desconhecidas. Foram gravadas 16 horas de delírio inconsciente. Linguistas tentaram decodificar. Algumas palavras correspondiam ao sânscrito arcaico, outras ao proto-etrusco. O restante não pertence a nenhum idioma terrestre conhecido. Emily morreu em 1991. Causa: parada cardíaca durante um ataque de pânico. No necrotério, quando abriram o crânio para análise, encontraram uma estrutura calcificada em formato de espiral inserida entre os hemisférios cerebrais. Não fazia parte do sistema nervoso. Não era tumor. Não era mineral terrestre. Ela foi sepultada sem autópsia oficial. O terceiro retorno documentado ocorreu em 1997. Zhang Wei, um estudante universitário chinês, desapareceu durante uma expedição arqueológica no Tibete em 1984. 13 anos depois, apareceu em uma estrada ao sul da Mongólia. Desidratado. Frágil. Mas com os mesmos olhos de antes. Idênticos.
Nenhuma marca de envelhecimento. Ao ser internado, desenhou padrões circulares no chão, repetidamente, com os dedos. 3 médicos morreram dias depois de convulsões inexplicáveis. Todos haviam participado do atendimento inicial. Os prontuários sumiram do hospital. O caso foi abafado pelo governo chinês. Zhang foi internado em um centro de pesquisas no interior de Sichuan e não se teve mais notícias. Os outros retornos seguiram o mesmo padrão. Sempre em locais afastados. Sempre com detalhes distorcidos do tempo. E sempre, invariavelmente, com alterações profundas em padrões biológicos e mentais. As unhas não cresciam. Os batimentos cardíacos oscilavam como sinais de rádio. Os olhos se dilatavam diante da ausência de luz, como se esperassem por ela. O mais recente ocorreu em 2018. Um garoto de 12 anos, desaparecido em 2008 no Parque Nacional de Yosemite, foi encontrado 10 anos depois em perfeita saúde, vestindo as mesmas roupas da noite em que sumiu. Estavam limpas, secas e novas. Os pais o reconheceram instantaneamente. Mas ele não os reconhecia. Chamava-se Peter. Mas se referia a si mesmo por outro nome, Zulwinsar. Disse que os observadores não compreendem o som das nossas bocas. Quando questionado sobre onde esteve, respondeu: atrás do que vocês chamam de céu. As gravações da entrevista sumiram. Os psicólogos envolvidos deixaram seus cargos. O garoto foi levado para um centro de segurança nacional e nunca mais foi visto. Um comunicado oficial afirmou que Peter sofreu um surto de identidade dissociativa e foi recolhido a pedido da família. Os pais, entretanto, desapareceram 2 meses depois. Cada retorno parece carregar consigo um fragmento do outro lado. Não apenas memórias ou sintomas, mas dados brutos, como se fossem cápsulas vivas de coleta. Os retornados não são apenas pessoas. São instrumentos. Vivos. Respirando. Gravando. A teoria mais aceita entre os pesquisadores do projeto Obscurum é de que os desaparecimentos formam parte de um protocolo ativo de coleta interdimensional. E os retornos são testes de reintegração, falhos, imperfeitos, mas deliberados. Um documento interno do projeto, intitulado Eco Zero, descreve o seguinte: a realidade como conhecemos não é o padrão. É exceção. E o evento de 1955 foi uma falha na contenção entre os campos de observação. O que chamamos de desaparecimento é, na verdade, a remoção de indivíduos da frequência linear. E os que voltam, voltam apenas porque foram deixados à margem do experimento. Como erro. Como sobra. O protocolo Eco Zero define critérios de risco e alerta para uma reabertura do campo Hopkinsville nos próximos ciclos lunares de ano ímpar. Isso significa que a cidade não está apenas ligada ao passado. Ela está conectada ao que ainda virá. E o desaparecimento de 11 pessoas em uma noite quente de agosto de 1955 pode ter sido apenas o primeiro som de algo que o mundo ainda não ouviu completamente. Porque o verdadeiro silêncio ainda não chegou. A história de Hopkinsville não está enterrada no passado. Ela pulsa. Silenciosa, esperando. Não é uma lenda ou um mito. É uma presságio. Em 2023, um grupo de cientistas independentes que investigava a anomalia magnética detectada na região de Hopkinsville em um estudo sobre campos de radiação cósmica encontrou algo mais. Um padrão de interferência, como se a própria frequência da realidade estivesse sendo distorcida. Localizado no terreno onde a casa dos Sutton se erguia, havia uma zona de radiação artificial concentrada em um ponto específico, um ponto de alta intensidade magnética que não deveria existir de forma natural naquela área. Os dados foram enviados para um centro de pesquisa em Viena, onde especialistas confirmaram que o campo parecia imitar características de um buraco negro em miniatura, um vórtice invisível, sem efeito gravitacional, mas com capacidade de distorcer a linha do tempo. Esse fenômeno, relatado por poucos, foi descrito como uma pulsação. A cada 3 meses, um pico no campo magnético revelava uma anomalia inexplicável. Os sinais de rádio captados por satélites pareciam desaparecer momentaneamente,
E os sensores de movimento nos dispositivos de segurança da região não registravam objetos a menos de 5 metros do solo. Isso não acontecia em nenhum outro lugar do planeta. Em julho de 2024, uma expedição foi organizada para explorar essa área. O governo dos Estados Unidos, ciente das investigações, enviou uma equipe de cientistas militares sob o disfarce de uma pesquisa sobre radiação cósmica. Mas algo havia mudado. O governo sabia que o campo de Hopkinsville não era apenas um anômalo fenômeno natural, ele estava sendo reativado. A equipe se preparou para realizar uma perfuração controlada, na tentativa de extrair amostras de solo da região afetada. Contudo, o que eles descobriram no primeiro dia de escavação não foi um simples campo magnético. Em vez disso, encontraram uma estrutura sólida e oculta a uma profundidade de 6 metros, algo que não deveria estar ali. Não era uma caverna, nem uma formação geológica. Era algo metálico, com uma superfície polida e incomum, refletindo as luzes das lanternas como se estivesse quase vivo. Imediatamente, as autoridades bloquearam o acesso ao local, e os pesquisadores foram afastados sem explicação. Porém, uma gravação vazada de um dos cientistas, enviada por e-mail para fontes anônimas, revelou algo perturbador. Ele falava de formas que se movem dentro da estrutura, e como o material parecia pulsar de acordo com as leituras de seus equipamentos. Ele mencionou, em tom nervoso, que sentiu uma sensação estranha ao tocar a superfície, como se uma força invisível estivesse em sintonia com sua presença. Ao longo das semanas seguintes, as estranhas ocorrências em Hopkinsville começaram a se intensificar. Testemunhas relataram luzes no céu, mais intensas do que nunca. Um dos moradores locais, conhecido como Frank Wilkins, um pescador aposentado, relatou ter visto uma figura alta e estreita, que se aproximava da área de escavação durante a noite. Frank descreveu a figura como tendo movimentos erráticos, mas com olhos grandes, como se tivesse consciência do seu próprio movimento. Ele jurou que a figura observava a cidade, como se estivesse esperando algo ou alguém. Em uma reunião confidencial, agendada por uma unidade de investigação governamental, os oficiais discutiram a possível reabertura do chamado Protocolo Eco Zero. A reunião foi gravada secretamente, e as transcrições vazadas revelaram uma decisão tomada em conjunto. A reativação do campo Hopkinsville seria inevitável, mas sob condições estritas. O objetivo não era mais apenas observar, mas manipular os padrões. As missões anteriores não haviam sido falhas, mas testes. O campo, segundo as palavras de um dos oficiais presentes, era uma porta para o além, e agora precisavam abrir novamente, em um ciclo controlado. No entanto, o que mais assustou os envolvidos foi um comentário de um especialista em física quântica presente na reunião. Ele sugeriu que o fenômeno não estava apenas disturbando a linha do tempo, mas também criando divergências paralelas, fazendo com que diferentes versões de realidades coexistissem simultaneamente. Em outras palavras, o que acontecia no campo Hopkinsville não afetava apenas aquele ponto específico do planeta, afetava múltiplos pontos no tempo e no espaço, como se as linhas do tempo estivessem se entrelaçando. Com isso, surgiram novas ordens: monitorar qualquer anomalia, observar os retornados, e, se necessário, intervir para evitar a fusão de realidades. A atividade ao redor de Hopkinsville se intensificou nas últimas semanas. Na cidade, mais relatos de avistamentos surgiram, mais do que nunca. Um grupo de investigadores paranormais tentou se aproximar da zona de escavação, mas foi afastado rapidamente pela força-tarefa do governo. Fotografias e vídeos amadores de esferas luminosas foram circulando nas redes sociais, mas muitas dessas imagens começaram a ser removidas de maneira misteriosa e sem explicação. A sensação crescente é que algo está se preparando para atravessar aquele limiar, talvez algo mais antigo, que já esteve ali, mas agora está prestes a se manifestar novamente. As autoridades tentaram acalmar a população, mas em Hopkinsville, ninguém está mais tranquilo. Pequenas coisas começaram a acontecer novamente, estranhas falhas de energia, sonhos vívidos de figuras observando a cidade, e sussurros ao vento. Os mais velhos dizem que o barulho do vento em Hopkinsville nunca foi como qualquer outro. Há algo nele que não é natural. Para os locais, a cidade nunca mais será a mesma. E para o resto do mundo, a questão não é mais o que aconteceu em Hopkinsville.
A pergunta agora é: quando o que foi levado, voltará? E talvez mais importante, o que vem com ele? O tempo, como conhecemos, começa a se diluir. Em Hopkinsville, a cidade continua a respirar com um ritmo diferente. Algo se move nos campos, algo que foi adormecido, mas agora começa a acordar. O campo magnético, silencioso mas crescente, se estende além das fronteiras da pequena cidade. Seu alcance vai além das cordas do espaço-tempo que conhecemos. E enquanto o mundo segue sem perceber, as consequências começam a se espalhar, como raízes de uma árvore ancestral que se enraizam profundamente em nossa realidade. Enquanto a pequena cidade do Kentucky aguarda, o efeito colateral se espalha lentamente. Ao redor do globo, os sinais começam a surgir de forma mais intensa, mas de modo fragmentado, desconexo. Há algo se movendo nas bordas do conhecido, forçando as linhas do tempo a se distorcerem. Em setembro de 2024, uma sequência incomum de falhas temporais foi registrada na Europa Central. Regiões inteiras, como a Bósnia e o norte da Áustria, começaram a apresentar alterações de 24 horas nos horários de funcionamento de sistemas essenciais. O que parecia ser uma falha de rede simples se revelou algo muito mais estranho quando testemunhas relataram ver o futuro antes de ele acontecer. Primeiro, a discrepância foi pequena, uma tela de televisão que mostrava um evento político com a data errada. Depois, os relatos começaram a envolver interferência física no tempo. Algumas pessoas viram eventos passados em seus próprios reflexos, como se tivessem sido transportadas por um segundo ao passado. Em um laboratório de pesquisa na França, cientistas trabalhando com cronometragem atômica registraram alterações nos ciclos do tempo. As medições que antes eram precisas passaram a apresentar flutuações a cada hora, e os cronômetros estavam desregulados, como se o tempo estivesse saltando. Cada teste realizado com mais de 3 minutos de antecedência resultava em uma imprecisão de até 13 segundos. Sem explicação lógica. Os experimentos estavam afetando as medições do próprio espaço-tempo. A descoberta, de acordo com fontes internas, foi marcada como um incidente não reportado. Mas para os poucos que estavam por trás da pesquisa, não era um simples erro. Eles estavam observando uma disrupção causada pela expansão do campo de Hopkinsville. O que quer que estivesse acontecendo lá, estava criando uma instabilidade nas leis que governam a percepção temporal. Pontos de dobra. Linhas emaranhadas. Realidade sobrepondo-se, e o que aconteceu no passado começava a invadir o presente. Portas se abrindo, não para o futuro, mas para outras dimensões. Entretanto, a verdadeira catástrofe começou a se manifestar nas cidades afastadas. O que parecia ser uma anomalia geográfica isolada se transformou em algo muito maior. Em uma pequena vila na Austrália, em novembro de 2024, uma onda inexplicável de escuridão total cobriu toda a região, sem aviso. O fenômeno durou exatas 17 horas, uma noite sem fim. Mas o mais perturbador não foi a escuridão. Quando a luz retornou, pessoas haviam desaparecido. Não havia sinais de luta, nem vestígios de qualquer forma de violência. Eles simplesmente se foram. Durante as 17 horas, ninguém foi capaz de sair. A estrada que levava para a vila foi cortada, como se o mundo estivesse sendo separado do resto da realidade. O fenômeno foi rapidamente classificado como uma falha elétrica, mas todos sabiam que não foi isso. De volta aos Estados Unidos, as pequenas cidades ao redor de Hopkinsville começaram a relatar desaparecimentos semelhantes. Minnesota, Ohio, e até mesmo Colorado, em todas essas localidades, pessoas que haviam se perdido nos arredores, sem nenhuma explicação aparente, estavam desaparecendo. E mais, relatos surgiam de figuras humanas que se moviam rapidamente nas sombras, em lugares onde ninguém deveria estar. Eles não eram avistados, mas sentidos. Não eram vistos, mas sabidos. Em uma pequena cidade em Washington, um caçador se aventurou pelos bosques e encontrou um buraco profundo no chão. Não era uma caverna. Não era um poço natural. Era uma abertura perfeita, como se tivesse sido feita de dentro para fora. Quando ele se aproximou, um grito rasgou o silêncio, um grito inumano, que ecoou por quilômetros. O homem caiu para trás, a cabeça bateu contra o chão,
e ele desmaiou. Quando acordou, a abertura havia desaparecido. No entanto, ele estava marcado. Não fisicamente. Mas algo havia mudado nele. Algo que ele não poderia explicar. Como se a própria memória tivesse sido remodelada. E, enquanto as pessoas começavam a sentir as alterações, o campo de Hopkinsville estava crescendo, expandindo sua influência, enterrado nas raízes da terra, como um pulso invisível que distorce cada aspecto da realidade ao seu redor. As falhas de tempo se tornavam mais frequentes. A sensação de desconexão com o que era real crescia a cada hora. Não era mais apenas uma área específica. Não era mais apenas Hopkinsville. A distorção estava se expandindo. E então, a verdadeira crise começou. Em junho de 2025, os satélites começaram a falhar. De início, eram simples falhas de sinal, mas logo se transformaram em apagões massivos de comunicação. Na Antártida, os sistemas de rastreamento mostraram anomalias. O gelo começou a desaparecer em pontos estratégicos, e o padrão de derretimento foi irregular, como se o próprio ambiente estivesse alterando suas leis naturais. E não era só o ambiente físico. As mentes das pessoas estavam sendo afetadas. Os sonhos se tornaram mais vívidos. Mas não vívidos como um sonho normal. Eles eram reais. No norte da Europa, algumas testemunhas começaram a relatar que estavam sonhando com o futuro. Não uma visão abstrata, mas eventos específicos. Conversas inteiras, interações específicas que ocorreriam dias depois. E o mais estranho, os sonhos eram exatamente iguais às suas memórias. Como se o presente e o futuro estivessem se confundindo. Como se algo estivesse pressionando as linhas do tempo em direções diferentes. A ciência já começava a se desesperar. Os fisicistas afirmavam que o espaço-tempo estava entortando, como uma folha de papel sobre a qual se desenha um círculo. O que acontecia em Hopkinsville estava criando distúrbios em toda a rede temporal do planeta. E, enquanto o campo se expandia, a realidade começava a se fragmentar. Quando os primeiros outros retornados começaram a surgir novamente, o mundo percebeu que o experimento não havia terminado. Ele só estava começando. A linha entre o que é real e o que não é real começa a se desfazer como areia ao vento. O mundo, inconscientemente, entrou em um ciclo. E agora, ele não pode mais voltar atrás. A distorção causada pela reabertura do campo de Hopkinsville se espalhou por todo o planeta, e o que antes parecia um fenômeno isolado, uma falha no tempo e no espaço, agora era uma incerteza global. O que parecia ser uma simples sequência de distúrbios geográficos e temporais agora tinha implicações mais profundas, realidades sobrepostas, pessoas desaparecendo sem deixar vestígios, e seres de outra existência começando a se infiltrar. Na madrugada de agosto de 2025, quando o número de desaparecimentos se tornou incompreensível, uma missão de contenção foi lançada. Não era mais uma simples operação científica ou de observação. Era uma tentativa desesperada de estancar a propagação do que os líderes mundiais começaram a chamar de a distorção. Mas a verdadeira questão era: como conter algo que nem sequer segue as regras do espaço-tempo? Os cientistas, os militares e as autoridades internacionais se reuniram em uma instalação secreta em uma região desértica da Arábia Saudita. Eles sabiam que o campo de Hopkinsville não era um simples fenômeno magnético, mas um ponto de convergência entre múltiplas realidades. Mas, o que a reunião não revelou era algo muito mais perigoso. Os retornados, as pessoas que haviam voltado de outros tempos, de outras dimensões, estavam começando a desaparecer novamente, mas não de forma simples. Eles não eram mais apenas observadores. Eles estavam interagindo com o tecido da realidade, moldando de dentro para fora. No laboratório de contenção, um grupo de pesquisadores conseguiu desvendar um padrão comum entre os retornados. Todos tinham algo em comum: ao retornarem, cada um deles parecia trazer consigo fragmentos do que poderia ser chamado de outro lado. Cada um carregava com si um pedaço de uma realidade paralela, uma memória não experimentada, como se tivessem atravessado uma fenda e voltado com algo que não deveria existir no mundo deles. Essa experiência, ou conexão, transformava suas percepções. Eles viam o futuro, viam o passado, mas, mais perturbador ainda, viam outras realidades.
Quando os últimos dados de satélite chegaram ao centro de controle, uma análise foi feita em tempo real. A expansão do campo de Hopkinsville parecia estar interferindo com o espaço físico de forma exponencial. Não eram apenas as falhas temporais, o campo estava criando uma fenda entre mundos, uma abertura onde os limites da matéria e da mente não mais se aplicavam. A solução apresentada pelos cientistas foi simples, porém aterradora: desativar a convergência no epicentro de Hopkinsville. Porém, eles não sabiam como fazer isso. Sabiam que, ao tentar fechar a fenda, não iriam apenas apagar o fenômeno, mas poderiam destruir a própria estrutura da realidade que restava intacta. Eles estavam prestes a arriscar o equilíbrio que ainda segurava o mundo. Enquanto isso, nas cidades ao redor do mundo, os retornados começaram a manifestar comportamentos cada vez mais incomuns. Na Nova Zelândia, uma jovem que havia desaparecido em 2013 e retornado em 2020 começou a desenhar símbolos indecifráveis em sua parede. Cada símbolo parecia ser uma chave, um código para algo além do alcance da compreensão humana. Na África do Sul, outros começaram a reportar avistamentos de figuras semelhantes aos retornados, mas essas figuras não eram humanas. Elas eram escuras, imponentes, e emanavam uma presença pesada, como se estivéssemos começando a ser observados por algo mais antigo e mais profundo do que os próprios retornados. As notícias se espalhavam rapidamente, mas os governos estavam prontos para abafar tudo. A verdade não poderia ser revelada. O controle sobre as massas seria mantido a qualquer custo. A distorção não poderia ser exposta. No entanto, algo muito pior começou a se formar, e os cientistas do projeto descobriram que, ao tentar fechar a fenda, eles estavam fazendo exatamente o oposto. A distância entre as realidades estava se tornando mais instável, e o que parecia ser uma tentativa de contenção estava criando um efeito inverso. Eles estavam abrindo mais portas, mais fissuras no tecido da realidade. Em vez de fechar, estavam expandindo a distorção. Cada tentativa de controlar o fenômeno estava apenas acelerando a fenda. À medida que as tentativas de contenção aumentavam, mais estranhas manifestações começaram a ocorrer. Em Buenos Aires, dezenas de pessoas relataram ver sombras movendo-se entre as ruas, figuras altas e escuras, que observavam de longe. Não eram pessoas. Não eram vultos. Eram entidades de outra realidade, camufladas por uma camada de distorção. Elas não falavam, mas suas presenças eram inescapáveis. Enquanto isso, em Hopkinsville, o campo magnético havia crescido para um nível crítico. Cada pulso emitido da área fazia com que as realidades se sobrepusessem ainda mais. Os retornados começaram a desaparecer novamente, não para o que chamávamos de outro lado, mas para onde quer que estivessem antes, como se o ciclo nunca tivesse terminado. Mas algo mais estava acontecendo. O que voltou não era mais o mesmo. As linhas do tempo estavam agora completamente interligadas. E então, no dia 31 de agosto de 2025, algo ocorreu. Não foi um evento. Foi um desaparecimento coletivo. Não foi uma perda de consciência. Foi como se, de repente, as pessoas simplesmente tivessem sido removidas da realidade. E não apenas em Hopkinsville. Milhares de pessoas ao redor do mundo sumiram ao mesmo tempo, em pontos estratégicos, como se estivessem sendo levadas para dentro da fenda. O que restou era uma lacuna. Uma ausência no espaço-tempo, com marcas invisíveis onde as vidas das pessoas haviam estado. Em Hopkinsville, a cidade estava vazia. Como um eco no universo, o silêncio agora era total. Não havia mais sinais. Não havia mais luz. Apenas uma escuridão onde tudo começou. A distorção da realidade, o que começou como uma falha, agora era parte do mundo. Um buraco sem fundo, que nunca poderia ser fechado. O que os cientistas chamavam de fenda era, na verdade, a nova normalidade. A realidade, tal como a conhecíamos, havia se desfeito. E a pergunta permanecia: o que acontece quando o mundo inteiro começa a se desintegrar? A resposta está além de qualquer explicação. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada por Hopkinsville e as distorções que começaram a corroer as fronteiras da realidade.
O que começou como um simples mistério, agora é uma porta aberta para algo muito maior e mais desconhecido. Se você gostou dessa história e deseja acompanhar mais narrativas sombrias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Sua presença é fundamental para que possamos continuar explorando os mistérios mais profundos do nosso mundo. Obrigado por ter acompanhado, e até a próxima!